Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre um estudo que analisa a relação entre otimismo, espiritualidade e o impacto da fibromialgia. Isso em pacientes com dor crônica. Para conversar sobre esse assunto, recebemos o médico e pesquisador pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Lucas Brito. Lucas, seja bem-vindo. Oi, Borges, muito obrigado. Começo te perguntando sobre o que é a fibromialgia, como é que ela costuma impactar a vida de pacientes que convivem com essa condição. Bem, a fibromialgia é uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo, principalmente mulheres, mas homens também são afetados, e que causa muitas dores. Ela não tem uma causa específica, então não tem nenhum exame de sangue, de imagem que tu vai fazer para diagnosticar a fibromialgia, mas também não é uma doença psiquiátrica, é uma doença que existe e que está aí para ser estudada. A gente já fez vários avanços nesse quesito, né, sobre diagnóstico de fibromialgia nos últimos tempos, e o impacto dela tem se tornado cada vez mais relevante, tanto é que existem as campanhas, né, as organizações de pessoas com fibromialgia, e elas vêm ganhando cada vez mais direito. Eu digo elas porque a maioria é de mulheres, mas existem homens também com fibromialgia, embora sejam bem mais raros. Esse estudo, essas investigações foram desenvolvidas em uma unidade hospitalar ligada à unidade hospitalar da UFMA, né? Fala pra gente um pouco dessa Isso. parte. O estudo ele foi todo desenvolvido na Casa da Dor, ou Papa Dor, como os pacientes gostam de chamar também, que é uma casa que é em frente ao Hospital Universitário, em frente ao Dutra. Lá funciona tanto o serviço de pneumologia, né? Asma, doenças pneumológicas, né? Pneumatológicas, e ligadas à dor também. Então, por exemplo, quem foi meu orientador, o professor João Batista Garcia, é destaque nessa área, né, de dor e cuidados paliativos. Ele que fundou a Casa da Dor, inclusive, e desenvolve vários estudos lá. Então, lá acontecem esse estudo que eu protagonizei, né, que eu estava à frente, mas tem outros estudos também sobre, por exemplo, constipação na fibromialgia, sono na fibromialgia, diversas frentes. Esse estudo aí liderado por você, ele investiga o otimismo e a espiritualidade em pacientes com fibromialgia. Como é que surgiu a ideia de ligar esses aspectos psicossociais a dores crônicas? Liderado mais por professor João Batista mesmo. Eu era só um mero pupilo dele. Eu estava à frente porque tinha que ter meu nome lá, mas eu também tive protagonismo nesse estudo. Mas muito crédito a ele também, porque sem ele eu não conseguiria desenvolver nada. Cheguei lá na faculdade, um mero calouro, não sabia nem o que era um estudo transversal. E a gente pensou em correlacionar essas variáveis, né, que é o otimismo e a espiritualidade, porque a gente já via que na literatura havia uma correlação, e a gente queria saber se nas nossas pacientes também haveria essa correlação. E por se tratar de uma doença que impacta o psicossomático da pessoa também, o psicossocial, né, o psicológico, a vida cotidiana dela, a gente queria ver se na nossa amostra, né, nas nossas pacientes, isso também se tornaria verdade. O otimismo e espiritualidade como fatores difíceis de serem mensurados, né, porque não existe um número de, tem otimismo 3, tem otimismo 4, nem espiritualidade. Então, a gente buscou meios de mensurar isso e precisava ser ligado por conta justamente do aspecto da doença. Você já falou inicialmente, a maior parte formada por mulheres. Sim. Você, então, analisou mulheres atendidas em um ambulatório especializado em dor da unidade hospitalar da UFMA. Que tipo de dados foram coletados e como é que você mensurou o impacto da fibromialgia nesse grupo? Essa, acho que é a pergunta mais importante aqui, porque os métodos de uma pesquisa são muito importantes para que ela possa ser reproduzida depois, né, e confirmada, porque isso é ciência. A gente precisa ter o dado e confirmar que aquele dado diversas vezes que ele está se repetindo para saber se de fato é aquilo que está sendo constatado, né. Primeiro a gente analisou aspectos epidemiológicos, né, por exemplo, sexo, idade, cor, renda, tudo isso a gente coletou e tem os dados.
estudos, mas o grosso mesmo da pesquisa foram outros aspectos. A gente usou diversos questionários para a espiritualidade, mas nessa pesquisa em si, que a gente deu uma afunilada, né? A gente usou principalmente o questionário da Organização Mundial da Saúde sobre qualidade de vida, que tem especificamente um questionário sobre a espiritualidade dentro dele, e sobre otimismo a gente utilizou o teste de orientação de vida revisado. Todos esses questionários, eles são internacionais, né? Foram feitos nos Estados Unidos, mas foram validados para a língua portuguesa e estudados já. Então, a gente utilizou esses dois questionários, da Organização Mundial da Saúde e o teste de orientação de vida. E aí, dessa forma, a gente conseguiria mensurar uma coisa que não é mensurável, né? Não é, por exemplo, idade. Quantos anos as pessoas têm, é fácil. É um dado epidemiológico e a gente sabe dizer, tem tantos anos, tem tanto de altura, e aí, para isso a gente dá um número. Mas esses testes foram validados e desenvolvidos justamente para a gente tentar mensurar algo que não é palpável, como otimismo e espiritualidade, justamente, para saber quem tem mais, quem tem menos. Muito bem, estamos conversando com Lucas Brito, médico e pesquisador pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Ele fala sobre um estudo que analisa como otimismo e espiritualidade se relacionam com o impacto da fibromialgia em pacientes com dor crônica. Agora, Lucas, a tua pesquisa ela mostrou que pacientes com maior impacto da fibromialgia têm menor nível de otimismo. O que esse resultado ele revela sobre o papel do otimismo na experiência da dor crônica? Então, por se tratar de um estudo transversal, o que é um estudo transversal? É aquele estudo observacional que a gente está observando as pacientes, que é como se a gente tirasse uma foto do momento. Então, a gente tira uma foto de todas as pacientes juntas, lado a lado, e vai comparar elas entre si. A gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, a gente não sabe se é o otimismo que causa, o maior otimismo que causa um menor impacto da doença, ou se é o maior impacto da doença que causa menor otimismo. Parece bem parecido, mas o caminho contrário ele não é igual ao caminho de ida, não é igual ao caminho de volta. Então, por isso que é importante a gente reproduzir esses dados em estudos como, por exemplo, o estudo de coorte. Um estudo de coorte é um estudo, por exemplo, que ele não é uma foto, e sim um vídeo, que tu vai acompanhar a pessoa durante um tempo, e são mais dispendiosos, por isso que é importante o investimento nesse tipo de estudo, para a gente saber o que está causando o quê. Nessa nossa pesquisa, a gente encontrou que tem uma relação inversa, no caso, né, entre otimismo e impacto da fibromialgia. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa mais otimista, ela tenha menor impacto da fibromialgia, mas pode ser que uma pessoa fique menos otimista porque ela tem maior impacto da fibromialgia. Então, a gente quer saber agora, a gente já sabe que existe a correlação, mas a gente quer saber o caminho. Será que é A causando B ou B causando A? Entendeu? Entendi. Agora, quando se fala em relação à espiritualidade, o estudo ele não encontrou uma associação direta com o impacto da fibromialgia. Como é que você interpreta esse achado, considerando aí que outras pesquisas apontam uma relação positiva entre a espiritualidade e a qualidade de vida? Ciência é isso, né? Ciência é reprodução. Na nossa amostra, a gente não encontrou essa correlação, mas diversos outros estudos mostram que existe sim. Talvez se a gente fizesse com uma outra amostra, em outro espaço de tempo, a gente tivesse um resultado diferente? Talvez, justamente por isso, porque naquele momento que a gente tirou aquela foto, a gente não encontrou correlação, mas a gente encontrou uma correlação de otimismo, que já não mostra em tantos outros estudos assim. Mas na nossa foto que a gente tirou, justamente não tinha essa correlação. Se a gente continuar tirando várias fotos até formar um filme, talvez a gente encontre, numa amostra maior e num tempo maior, um resultado positivo também nesse quesito da espiritualidade, porque os dados eles foram se encaminhando para ter uma correlação, mas talvez por falta de amostra ou talvez por falta de tempo de acompanhamento não teve uma estatisticamente conclusiva uma correlação entre essas duas variáveis. Lucas, eu finalizo te perguntando, a partir dos dados, o que esses números eles sugerem para o cuidado em saúde, como profissionais e serviços podem incorporar aí otimismo e aspectos psicossociais no manejo, no tratar com a fibromialgia. A fibromialgia, por se tratar de uma doença multifatorial, né, a gente sabe que o acompanhamento
multiprofissional é muito importante. Então, o principal fator determinante para o impacto da doença de fato estudado até hoje é a atividade física. Então, primeira coisa, quem tem fibromialgia tem que fazer atividade física, não pode ficar parado. E os outros fatores que vão determinar o desenvolvimento para maior ou pior impacto da fibromialgia, inclusive é outro questionário que a gente utilizou, acabei esquecendo de questionar, o impacto da fibromialgia, que também é um questionário validado, para mensurar também numericamente o impacto. O que vai determinar o maior ou menor impacto, além da atividade física, vão ser justamente esse acompanhamento psicológico, o mental da paciente, como que ela está lidando com aquela situação, que é justamente o que nossa pesquisa busca, o coping. O coping é um termo em inglês que é como se fosse lidando com aquela situação, como que a paciente lidar. E o coping espiritual é justamente as estratégias espirituais utilizadas para lidar com aquilo. Seria a última pergunta, mas dentro da tua resposta já apareceu mais um questionamento, uma dúvida, na verdade. Não é um paradoxo falar em a atividade física com dor? Não, justamente. Por exemplo, pacientes com artrite reumatoide precisam se movimentar, acordam toda travada, fica 1 hora travada e aos poucos, ao se movimentando, vai melhorando aquele... Por quê? Porque a rigidez, enquanto ela está dormindo, ajuda muito a travar a articulação dela. Na fibromialgia, não especificamente, é algo anatômico, não é na articulação, não é no músculo, não está quebrando uma enzima ali dentro para fazer ela sentir dor. Mas a atividade física tem se mostrado, porque precisa se desenvolver estudos para determinar o porquê da atividade física impactar tanto na vida de uma pessoa com fibromialgia. Mas a atividade física melhora muito, é o principal fator determinante para a melhora do impacto da fibromialgia. Então não é no momento que o paciente está com dor, mas ela tem que fazer um hábito cotidianamente, né? Todos os dias desenvolver. O Ministério, a Organização Mundial da Saúde preconizava 150 minutos por semana de atividade física, né? Para uma pessoa com uma vida cotidiana normal. Hoje já se preconiza o dobro, 300 minutos por semana de atividade física. Eu sei que é difícil, eu não faço 300 minutos por semana de atividade física, é muito difícil, nosso tempo corrido, como é que vai fazer? Mas é o que é preconizado, e uma pessoa com fibromialgia precisa se mexer muito mais ainda, para diminuir esse impacto. Muito bem, recebemos Lucas Brito, médico e pesquisador pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Ele falou sobre um estudo que investiga a relação entre otimismo, espiritualidade e o impacto da fibromialgia em pacientes com dor crônica. Lucas, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado você, Borges, obrigado a todos que estão ouvindo. Eu espero que pesquisas como essa sejam muito mais desenvolvidas no Maranhão. Obrigado também à FAPEMA por ter patrocinado nossa pesquisa por tanto tempo. E ao professor João Batista, que me orientou com tanta paciência. Muito obrigado. Até o próximo programa.